Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Flávia Galdino, sou aluna da Universidade Federal do Tocantins, no curso de Direito. E hoje a gente vai conversar sobre um clássico da nossa Sociologia e Antropologia, que é o livro Povo Brasileiro, do autor Darcy Ribeiro. Bom, essa obra, ela busca responder a uma pergunta fundamental. Afinal, quem somos nós? Quem são os brasileiros? Como se formou a nossa identidade nacional, né? E o que Darcy faz? Darcy ele vai analisar as nossas origens culturais, ele vai analisar a nossa história, ele vai debater as nossas contradições, ele vai ver o que marca o Brasil até hoje. Bom, na introdução, Darcy Ribeiro ele já começa deixando claro que o objetivo central desse livro é entender a formação do povo brasileiro. Ele não trata o Brasil apenas como um território, mas ele trata como uma construção histórica que ela vai resultar no encontro de uma fusão de diferentes povos. Segundo ele, a gente não pode ser definido apenas como uma raça ou como uma cultura. Por quê? Porque o Brasil ele foi forjado num contexto muito particular. Ele foi feito através da colonização portuguesa, da escravidão, da dominação do povo indígena também, que já vivia nesse território antes mesmo de qualquer coisa. Bom, esse processo violento, ele produziu desigualdades profundas, mas ele também gerou algo inédito. Bom, foi um povo novo, um povo singular, algo que não pode ser reduzido nem a portugueses, nem a africano e nem a simplesmente o povo indígena. Darcy, ele vai falar de um traço marcante, que é a capacidade criativa do povo brasileiro, que mesmo em contradições adversas, ele vai conseguir construir formas próprias de viver. Ele vai pensar e ele vai criar culturas. Bom, ele usa essa ideia de que a identidade brasileira, ela nasce justamente dessas contradições, ou seja, desse choque de opressão, resistência, de dominação e invenção. No primeiro capítulo, Darcy ele vai apresentar quais são as matrizes que deram origem ao povo brasileiro, ou seja, a indígena, a europeia e a africana. Eu vou falar sobre um pouco de cada uma delas. A matriz indígena, ela é a base inicial de tudo. Por quê? Porque eram os povos que já habitavam esse território muito antes da chegada dos portugueses. Eles tinham um profundo conhecimento da natureza, eles sabiam caçar, pescar, cultivar, eles se adaptavam já ao ambiente. Por quê? Porque já era o ambiente deles. Muitos deles já sabiam plantar, já sabiam para que servia um medicamento, uma planta medicinal, coisa do tipo. Eles já tinham o cultivo de mandioca, de milho, eles tinham até mesmo o hábito de convivência entre eles, né? Já a matriz europeia, ela vai ser marcada principalmente pela chegada da população portuguesa. Por quê? Porque foram eles que trouxeram a língua, trouxeram a religião católica, eles instituíram políticas, eles tiveram a ideia de propriedade privada de terra. Mas junto com isso também veio a parte negativa, né, que seria, posso dizer. Por quê? Porque veio a exploração econômica, veio o autoritarismo, veio a escravidão. É importante destacar que os portugueses, eles, por serem um povo de colonização mercantilista, eles viam o Brasil como uma fonte de riqueza, ou seja, não era um lugar de convivência igualitária. Eles buscavam valores, eles queriam mesmo mercantilizar a produção, tudo mais que o Brasil tinha, o que poderia ser explorado no Brasil. Bom, já a matriz africana, ela entrou mesmo pela força da escravidão, ou seja, milhares de homens e mulheres eles foram arrancados de suas terras e trazidos ao Brasil em condições desumanas. Apesar disso, eles não resistiram, mas também eles também deixaram contribuições profundas. Ou seja, desde técnicas agrícolas, culinária, música, dança, até mesmo as religiões, né, da matriz africana, que moldaram a nossa cultura popular. E essa presença africana é um dos pilares da identidade brasileira até hoje. Darcy Ribeiro ele também vai mostrar que a identidade nacional ela surge da fusão e da tensão entre essas três matrizes, africana, população portuguesa e a população indígena. Bom, não é uma mistura harmoniosa, mas também sim é um processo cheio de conflitos, desigualdades e ao mesmo tempo de criatividade, de inovação. Essa complexidade que explica a singularidade do povo brasileiro
ou seja, diverso, mestiço, culturalmente rico, ela vai ser marcada por fortes divisões sociais e raciais. O que a gente pode concluir com tudo isso? A introdução do capítulo do povo brasileiro, ele vai nos ajudar a perceber que o Brasil não pode ser entendido apenas pelos dados econômicos e políticos. Ou seja, a nossa identidade, ela vem de uma longa história de encontros, de choques e resistência. Darcy Ribeiro, ele nos mostra que a gente é um povo novo, que carrega as marcas da violência, da colonização, da escravidão, mas também um povo que criou formas próprias de ser e de viver. Bom, esse olhar, ele vai nos ajudar a compreender melhor as contradições do Brasil de hoje e também a valorizar a força criativa do povo brasileiro. Em resumo, somos um resultado de um processo doloroso, mas também de uma capacidade incrível de reinventar a vida.